Bom, muito boa noite para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso tradicional webinar de quinta-feira. É um prazer receber todos vocês hoje aqui. Esse evento, esse encontro que a gente promove entre gestores de escolas de todo o Brasil, e temos cada vez mais agregado também coordenadores, professores. Ele acontece todas as quintas-feiras. A proposta, isso aqui é uma proposta, uma iniciativa da rede, o Hemisfério Direito da escola. A rede é uma iniciativa do Vivadi, O Vivadi é um medtech que vem atuando no mercado brasileiro desde 2018, entregando para as escolas uma plataforma que integra e sistematiza um conjunto de programas que tem o objetivo de desenvolver as soft skills dos alunos na escola. Então, a gente já vem fazendo isso há um tempo e estamos super felizes com os resultados que isso tem trazido. E a gente sabe que esse tema das soft skills, esse tema de trabalhar as habilidades socioemocionais, esse tema de trabalhar as habilidades não cognitivas, esse tema de explorar o potencial que tem o hemisfério direito, ele não é nada simples, Ele é um desafio, mas, ao mesmo tempo, é onde está a grande proposta de valor que as escolas podem trazer para as famílias, E a gente vem trazendo aí uma série de elementos, para fortalecer a narrativa das escolas nesse sentido. E hoje, um tema super especial, um dos programas da plataforma Vivadi, inclusive, é o programa de inteligência socioemocional, e a gente quer aprofundar um pouquinho esse tema hoje, sempre naquele formato de trazer provocações, trazer um novo olhar, trazer novas perspectivas. Então, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer receber vocês aqui, um grande número de participantes hoje aqui, participantes de todo o Brasil, Algumas pessoas aqui que vêm acompanhando semanalmente. Sejam muito bem-vindos. É um prazer receber vocês aqui. E para esse encontro de hoje, como toda quinta-feira, eu tenho aqui ao meu lado entre aspas, o meu grande amigo, parceiro, inspiração para todos nós, Pablo Doberti, meu querido amigo, boa noite. Boa noite. Como vai? Estamos a uns 500 quilômetros de distância, né? Fisicamente. Um pouco mais. Mais ou menos. Mas a gente se fala tanto durante o dia que parece que você está perto. É verdade. Acho que eu já falei mais com você hoje do que com a minha filha. É verdade, é verdade. Eu gostei dessa sua camisa vermelha, ficou bonita, hein? Tá vendo, cara? Temos que mudar um pouco. Você muda a paisagem, eu mudo a camisa. Tá vendo só? O Pedro gosta que eu faça assim, fundo preto e só aparecendo a cabeça voadora aqui. Mas eu gostei dessa camisa vermelha, tá interessante. Ficou mais bonito ainda. Bom, gente, esse webinar começa sempre às 6h30. A gente espera aí alguns minutos para que todos possam chegar, Ele acontece toda quinta-feira, E hoje, em especial, um tema aí que a gente está super animado ao longo da semana, conversando com muitos gestores de escolas, que a gente tem tido relacionamento, tem assessorado, tem procurado ajudar dentro das dificuldades estruturais e, nesse momento, mais do que nunca, conjunturais, para que a gente possa fortalecer a escola particular no Brasil, para que a gente possa fortalecer os diretores de escolas em geral no Brasil, para que as escolas possam dar um passo além, aproveitando, inclusive, essa conjuntura que a gente vive, para estarmos num outro lugar, estarmos numa outra posição, enfrentarmos isso, sairmos disso numa mais forte, com uma narrativa mais fortalecida. Então, a gente vem conversando muito e esse tema socioemocional, ele é um tema que tem chamado muita atenção, Eu queria dizer também para todos vocês, obrigado aí o pessoal que já chegou. Nívia,
você já está conseguindo visualizar? Você disse que não está conseguindo visualizar a palestra. Espero que tenha conseguido agora. Joelma sempre presente, né, Pablo? A Joelma aqui é uma grande interlocutora, né? Isso. Obrigado, Joelma, por nos acompanhar, viu? Obrigado, Joelma. Carmo, boa noite, Carmo. Bom é a gente ver você aqui novamente, né? Fabiana, Rosana, Marisa. A gente gosta muito de saber de onde são as pessoas, né? Então, quem a gente não conhece, está chegando ainda, não se apresentou. Se puder colocar aqui no chat, né? Aqui embaixo tem um chatzinho, tem um botãozinho do chat. Se vocês puderem colocar aqui qual é a escola, qual é a cidade de vocês, né? Quem está chegando a gente não conhece ainda, vai ser um prazer. Zana, boa noite. Espero que você tenha melhorado, Zana. Esteja hoje 100%, né, Pablo? É verdade. Tinha uma labirintite forte, né? É verdade. Que ótimo. Bom ouvir a palavra "tô ótima", viu? Bom, a Zana, eu estou falando isso da Zana, falando também da Carmo, porque essa semana, né, a gente fez aí um segundo encontro de um evento de formação para gestores de escolas que a gente está promovendo. O nome desse evento chama-se Deep Inside, né? A ideia desse evento é a gente literalmente mergulhar em cima de uma determinada temática, e essa temática que a gente tem mergulhado ao longo aí dos últimos 2 encontros é o tema da criatividade, fundamentalmente, inspirado na obra de Ken Robinson, né? O Ken Robinson trouxe para a gente uma série de provocações na sua obra. A gente gosta muito da obra dele, acredita muito no potencial que a obra dele tem de inspirar gestores de todo o Brasil, né? Escolas de todo o Brasil. E a gente tem mergulhado aí nesses encontros às terças-feiras na obra dele, né? Essa é uma iniciativa de um espaço de formação para gestores de escola que a gente chama de Templo do Gestor, né? Então, se você quiser conhecer mais um pouco o Templo, ele funciona em meio digital, num canal que a gente criou no Telegram. E dentro do Templo, a gente tem promovido cursos de formação. O primeiro deles é o Deep Inside, uma discussão sobre a obra do Ken Robinson, né? E na terça-feira a Zana estava, Carmo estava, e acho que foi uma discussão muito rica, né? Porque a gente consegue, nessa discussão, relacionar muito, trazer muita inspiração do Ken Robinson para estimular nossa criatividade, para enfrentar os grandes desafios que esse momento nos traz, os grandes desafios que são constantes das escolas. Eu achei particularmente, eu também trabalho com escola, assessorando escola, e achei super inspirador. Acho que o Pablo também curtiu, né, Pablo? Foi fantástico. Eu estou muito feliz porque a gente está mergulhando no TED inicial de Ken Robinson, né? Aquele que fundou quase uma maneira de contar algumas ideias, ano 2006. E, bom, a gente bate muito na tecla, né? Se calcula que 300 milhões de pessoas assistiram aquele TED ao longo dos anos. E a gente está desestruturando, desmontando esse TED em ideias. E aparecem muitas ideias. É engraçado porque parece um cara aí contando quase brincadeiras, né? É um TED leve, o cara não tem pressa nenhuma, mas a gente já desmontou, sei lá, 12 ideias, então pelo minuto número 10, ou número 11, dos 16 minutos que o TED dura. Então está sendo um trabalho verdadeiramente de mergulho, sem nenhuma pressa, compartilhamos ideias, discutimos, está indo muito bem. Me parece uma modalidade muito interessante. Não é nada para aplicar amanhã na escola, sino para repensar a maneira que a gente está atuando como sistema educacional. E o Ken Robinson é muito crítico. E me parece que é uma oportunidade, né, Pablo? A gente acredita... Eu tenho uma filosofia que antes da gente mudar aquilo que a gente faz, ou querer mudar as pessoas com quem a gente trabalha, ou o contexto, é preciso que primeiro a gente mude a gente, né? Se a gente não tiver acreditado naquilo, como é que a gente vai levar à frente uma mudança que a gente quer fazer, né? E me parece que nesse momento, mudar a nossa visão em relação à criatividade, estimular a nossa criatividade em busca de soluções, pode ser um ótimo pontapé para depois levar isso enquanto proposta para o projeto pedagógico da escola, né? Concordo. Bom, legal. Se você quer Então vamos lá. vamos lá. Tá bom. A gente hoje, então, vai explorar esse tema
das inteligências socioemocionais, né? Ou das questões socioemocionais, né? Tem vários termos aí que são utilizados, mas basicamente sobre essas questões sociais e emocionais que envolvem todo o corpo de pessoas que estão envolvidas com a escola, né? Historicamente, existe um desafio aí que vem sendo enfrentado ao longo dos últimos anos das escolas se posicionarem em relação a isso. Acho que tem vários temas dentro disso que as escolas enfrentam no seu dia a dia e atualmente, né, mais do que nunca, existe um grande desafio que é como é que lida com isso à distância, como é que lida com isso potencializado à distância, né, diria até, e como é que lida com isso conforme as aulas forem retornando gradativamente. Então, a gente vai começar aqui com um conjunto de provocações, como o Pablo sempre faz, para começar essa discussão, e trouxemos hoje uma convidada super especial, especialista aí no assunto, para poder debater com a gente essas questões, tá? Convido vocês ao longo do papo aqui, que tragam questões aqui no chat. Então, esse tema socioemocional, de que forma ele toca você, quais são as questões que você tem sobre esse tema. Coloca aqui no chat, que a gente, inclusive, vai puxando muita discussão em cima do que foi dito. Pablo, está com você, meu amigo. Isso, ótimo. O que o Mal falou é importante. Saibam que daqui a 5 ou 7 minutos teremos uma super especialista no tema. Então, toda pergunta que você tem aí, joga para o chat, que a gente vai passar para ela e vamos conversar com ela sobre isso. Bom, eu tenho alguns pontos mal. A gente, na verdade, já fez um webinar sobre socioemocionais. Lembra? Lá atrás, né? Parece o ano passado, mas foi algumas semanas atrás. Mas eu vou voltar com algumas coisas, até para poder ajudar a Célia depois dar pé para algumas questões. A primeira questão que eu queria trazer é que, claramente, a pandemia colocou a questão dos socioemocionais em um lugar que não tinha ainda no mundo educacional. É verdade que há um tempo a agenda das inteligências socioemocionais vem crescendo no mundo escolar, no mundo educacional. No mundo social, de uma maneira muito mais agressiva. Nick Goleman fez de seu livro um best-seller mundial há uns 15 anos, não sei, ou 20 anos talvez. O livro Inteligência Emocional, né? Mas no mundo escolar, o negócio chegava um pouco devagar e um pouco atrasado. Mas começava a ter alguns movimentos. Mas a pandemia colocou o socioemocional em um lugar absolutamente protagônico. Provavelmente os dois grandes protagonistas da pandemia são socioemocionais e digital, né? As duas grandes questões que aceleraram sua inserção no mundo escolar, no mundo educacional. E que agora, daqui para frente, eu acho, a escola tem que simplesmente se perguntar como eu vou fazer para integrar isso. Não se vou integrar, não. A escola vai ter que integrar o digital e a escola vai ter que integrar o socioemocional. Porque, de fato, foi integrado quase com... Segunda questão que me parece que abre o escopo de diálogo entre nós e com Célia. Socioemocionais de quem? Seria a pergunta. Porque parece que a gente fala socioemocionais dos alunos só, né? E é verdade, claro que estamos falando das inteligências socioemocionais, das emoções dos alunos. A pandemia vem atravessando a vida de todos nós. E claro que temos que falar das inteligências socioemocionais dos professores, que é uma grande variável da configuração remota da escola e também será uma grande variável da nova configuração da retomada das escolas. Não estou falando da configuração tática da retomada, estou falando da escola nos próximos 10 anos. Né? Mas também há um socioemocional de pais, porque há um socioemocional social. Então, todo mundo que faz uma escola e todo mundo que voltará para a escola voltará impactado na sua inteligência socioemocional. Não necessariamente de maneira negativa, mas sim de maneira significativa. Então, isso que a gente quer destacar e isso que a gente quer levantar. Terceira questão, que acontece muitas vezes, né? A relação inteligências socioemocionais e escola não é uma relação fluida, segundo o meu ver. É uma relação que não está resolvida. A escola
abriu as portas para os socioemocionais há alguns anos, como eu já disse, mas me parece que ainda abrindo as portas, não deixou entrar ela da maneira que ela é, do jeito que ela é. Então a escola está tentando há um tempo já, e não só a escola, fornecedores de escola, etc., editoras, etc., todos estão tentando, e provavelmente a Célia vai falar disso, escolarizar o socioemocional, né? Quer dizer, de alguma maneira, pô-lo a trabalhar dentro da escola como se fosse um conteúdo mais, até uma disciplina a mais. Pareceria que socioemocional vem assim, matemática, língua portuguesa, história, geografia, socioemocional, inglês e etc. E é um lugar muito ruim, né? Muito incômodo para as socioemocionais, pouco próprio dela. E então, depois de pô-lo nesse lugar, vem todo o que vem junto com isso, né? Vem livro de socioemocional, que tem conteúdo, vem sala de aula de socioemocional, vem currículo de socioemocional e assim por diante. E a mim me parece que esse não é o caminho. A socioemocional entrou pela porta errada e se configurou de maneira errada. Então ela está, mas não está do jeito que tem que estar. E esse é um ponto de partida muito forte para a Vivadi. Uma das coisas que temos que reconfigurar é a maneira que a socioemocional entra na escola. O que ela se propõe e como atua. Por onde atua, em que territórios atua e com que estratégias didáticas ela atua e como ela registra seu próprio impacto. Beleza. Quarto ponto. Quando a gente vê programas de socioemocionais nas escolas, eu fico curioso, né? Porque ao final das contas parece que socioemocionais fosse um guarda-chuva que inclui tudo. Inclui empreendedorismo, inclui sustentabilidade, inclui pensamento crítico. E eu sinto, vamos ver se a Célia concorda comigo, que a gente precisa de uma definição um pouco mais clara de que chamamos socioemocionais. Porque chamar tudo de socioemocionais é meio como não chamar nada de socioemocionais, né? Eu acho que empreendedorismo é uma coisa, inteligência socioemocionais é outra coisa. E que atitude sustentável é uma coisa, inteligência socioemocionais é outra coisa. E eu sinto que não, que no mundo escolar é meio todo chamado do mesmo, como se fosse sinônimo de tudo aquilo que não é cognitivo. E é verdade que não é cognitivo, mas não é tudo aquilo que não é cognitivo o que temos que chamar de socioemocional. Beleza, Mau. Se você concorda comigo, eu gostaria de apresentar a Célia. Pode ser? Bom, acho que depois dessa belíssima introdução aí, né, que você traz, eu anotei tudo que você falou aqui, porque para bolar umas perguntas, vamos trazer a Célia para explorar isso aí, sem dúvida. Bom, vamos lá. A Célia está ali, agora ela vai ligar a câmera, né? Célia trabalha com a gente há relativamente pouco tempo. O Vivadi trabalha assim, eu vou explicar como trabalha a Vivadi. Vivadi desenha a estrutura dos nossos programas e depois de ter desenhado uma estrutura que é uma tese de como esse tema pode ser abordado e desenvolvido na escola, chama um especialista. A gente tem um especialista por programa que nos ajuda a entrar na matéria com a profundidade que eles têm, que a gente não tem. A gente não é especialista em socioemocionais, assim como não somos especialistas em saúde alimentar. Então, temos um especialista em saúde alimentar e temos um especialista em socioemocionais. A especialista que a gente encontrou depois de uma busca muito detalhada para nossos socioemocionais é a Célia Sena. A Célia, felizmente, falou que está interessada e começou a trabalhar com a gente intensamente com a turma que está desenvolvendo os programas há perto de um mês. E ela vai acompanhar a gente, vai participar das formações, quer dizer, a Zélia faz parte do time do Vivadi agora, no programa especificamente de socioemocionais. Então, bem-vinda, Zélia. E eu vou contar uma história rapidinho, quando você falou que ok a trabalhar conosco, e ela falou, antes de falar ok, falou, a essa altura da vida, eu não quero trabalhar no que não me interessa. Por isso, falo ok para vocês. Então, Célia, seja bem-vinda.
pode ligar o microfone e vamos conversar um pouquinho com você. Boa noite a todos. Não sabia que você ia pegar essa parte da minha fala, mas é a mais pura verdade, porque chega uma determinada etapa da vida da gente que ou a gente faz o que a gente acredita, ou é melhor fazer, na educação, evidentemente, ou é melhor a gente fazer outra coisa. E quando eu fui apresentada a essa proposta, me pareceu bastante interessante, porque eu trabalho com competências, de uma maneira geral, há mais de 17 anos. E aí elas foram mudando de nome e tal, e agora chegaram nessas competências socioemocionais. E tem muita coisa que, para mim, não faz sentido, que é um pouco do que o Pablo falou, né? Se nós estamos pensando em fazer socioemocionais como uma disciplina, então eu tenho matemática, história, geografia, ciências, e agora eu ponho na grade uma disciplina de socioemocional, nós estamos começando ou terminando, ou não sei, de uma maneira que não é, eu diria que não seria ideal. Não se desesperem, se alguém fez isso, eu acho que é um caminho, pelo menos já entendeu que existe uma necessidade de, mas acho que nesse momento a gente precisa dar uma repensada se esta é a melhor forma. Eu tive a oportunidade de conhecer uma grande escola que pegou algumas aulas, quando houve aquela mudança de filosofia, que as aulas de filosofia não eram mais obrigatórias, que pegou o educador de filosofia e atribuiu a ele aulas de socioemocional. Né? Mas, ok, né? A gente para, conversa e fala, bom, né? Se você tem esse momento para socioemocionais, então vamos trabalhar de uma forma um pouquinho diferente. Mas eu acho que é importante, fico muito feliz que tem essas pessoas assistindo que estão com essa preocupação. Isso é importante, porque hoje em dia, né, como eu sempre falo, em qualquer escola que a gente procure, ninguém vai dizer que não trabalha com socioemocionais. Mas a gente já tem uma experiência em trabalhar com socioemocionais, muitas vezes vê que é uma... eu não diria que é uma propaganda enganosa, não é, porque as escolas efetivamente estão se esforçando muito, e eu acho que esse esforço tem que ser muito valorizado, mas eu acho que juntos a gente pode encontrar uma forma de efetivamente trabalhar com socioemocionais, não porque o meu concorrente ou o do lado está fazendo isso, mas porque nós acreditamos que isso é fundamental no desenvolvimento das nossas crianças e dos nossos jovens. Eu acho que essa que tem que ser a premissa, e não qualquer outra. Porque quando a gente vai por esse caminho, é o caminho que nós teremos efetivamente resultado. Legal, Célia. Bom, seja muito bem-vinda. É um prazer receber você aqui. Acho que essa discussão aí é super bacana, né? Super importante, né? E já está mais do que na hora, né, Célia, das escolas incorporarem à sua agenda essa discussão sobre o socioemocional, e não só essa discussão sobre o socioemocional, mas da maneira correta de fazer socioemocional, né? Eu tenho um exemplo que, quando tem essa discussão, eu me lembro de uma vez dando aula numa turma para alunos de 16, 17 anos, mais ou menos. Eles estavam... Uma aluna perguntou, professor, você está namorando? Você tem namorada? Eu falei, tem minha namorada. E contei um pouco assim, do relacionamento, como é que tinha conhecido. Aí uma menina falou assim, cara, que legal. Ninguém nunca falou sobre esse tema, relacionamento, com a gente aqui. E assim, eu acho que existe por parte dos jovens sempre uma demanda tão grande assim, de falar como é que você se relaciona em sociedade, como é que você faz gestão das suas emoções, né? As famílias colocam isso, alguns assuntos, muitas vezes como tabu, né? E agora na pandemia, alguns assuntos que são super tabu, eles vieram à tona, né, e vão precisar ser trabalhados. Eu vou voltar a essa questão já já. E acaba que a criança não tem muito espaço, né? Então, me parece que, por um lado, essa é uma agenda importante para as escolas, para ser trabalhada junto aos seus alunos, não só com os alunos, mas também com as famílias, né? Como é que dentro dessas relações parentais também, as famílias devem aprofundar ou devem abordar certas discussões que tradicionalmente a gente enxergou como tabu, né? Uhum. Bom, para a gente começar a discussão aqui, Pablo, você quer lançar a primeira questão aqui para a gente discutir? Eu posso lançar. Célia, eu fiz aí na introdução questão de tentar definir um pouco melhor o que entendemos por inteligências, competências, habilidades socioemocionais
e tentar definir um pouco quais são os bordes disso, né? O que está dentro disso e o que está fora disso. Você nos ajuda um pouquinho com isso? Como a gente pode definir, que configura esse universo? O que define esse universo? Olha, eu sempre falo que esse tipo de tema muito complexo, eu prefiro, ao invés de falar em definição, eu sempre prefiro falar em conceituação. E eu gosto muito de um conceito de, ao invés de dizer competências não cognitivas, eu prefiro usar cognitivas não formais ou não tradicionais. Porque eu tenho um pouquinho de resistência, a minha formação inicial é de bióloga, né, e bióloga molecular, então eu tenho um pouquinho de resistência de acreditar que qualquer uma dessas possibilidades possa ser uma atividade que não seja cognitiva. Mas para eu tirar isso, quando eu falo cognitiva não formal ou não tradicional, para mim fica muito tranquilo. Por quê? Tem alguma coisa a ver, sim, com uma parte do meu cérebro que tem uma forma de aprender, uma forma de desenvolver, mas não é, principalmente quando a gente está falando no ambiente escolar, não é um conteúdo, não pode ser um conteúdo. Mesmo porque, quando eu falo em conteúdos, na verdade, os conteúdos, né, que a gente trabalha na escola, eles estão postos, né, que eu digo que é o conhecimento adquirido pela humanidade, que é um direito dos estudantes, que é um direito de todos nós a termos acesso. E isso a escola faz, ela sempre fez isso, né? Mas isso é extremamente importante, é um direito de cada um dos estudantes, é um direito de todos nós. Porém, isto só não é suficiente. Por quê? Eu gosto muito de imaginar, né? Quando eu imagino eu sempre brinco muito, né, com os professores, principalmente, porque eu acho que os jovens já estão com isso um pouco mais claro, que o problema, quando ele se apresenta na vida, ele não se apresenta dividido em disciplinas. Quando um problema se apresenta, eu não posso olhar para o problema e falar assim, nossa, a matemática, a física, a química, a história, a geografia, o problema se apresenta. E é óbvio que quanto mais desses conteúdos eu tenho desenvolvidos, vai me ajudar bastante a entender este problema. Porém, se eu não tenho este outro lado desenvolvido, que é aí que eu acredito que sejam essas competências, né, as competências socioemocionais ou a inteligência socioemocional, é que me permite fazer uma ligação, né, dessas coisas que eu aprendo na escola, que eu consiga contextualizar, que eu consiga dar a devida importância, o como atuar, lembrar que existe, o que está envolvido nesse processo, nesse problema. Ou seja, me permite atuar, né, frente a esta questão de uma maneira não apenas porque eu tenho um conhecimento acumulado, porque eu sou antigamente, né, como era uma enciclopédia, ou que eu seja um Google da vida. Não. Porque cada vez mais, o meu filho brincava muito comigo, quando ele era muito pequeno, ele já brincava comigo, ele falava, eu sempre soube que você foi boa aluna. Também na sua época, tinha 10 anos menos de conhecimento, quando ele tinha 10. Quando ele tinha 20, bom, vamos parar por aqui, né? Porque ele tem toda a razão, né? Se for parar para ver, ele tem absolutamente toda a razão. Porque é exatamente isso, né? Esse conhecimento que eu digo em termos de conteúdo, ele está completamente disponibilizado em qualquer gadget que a gente tenha por aí, qualquer um. Na verdade, eu fiz um pequeno erro aqui. Eu não estou falando conhecimento, eu estou falando a informação. Porque o conhecimento, para o conhecimento, eu já preciso da socioemocional. Isso é tão importante hoje em dia, gente. Vamos pensar nas tais das fake news. Por que as pessoas caem tanto nas fake news? Tem mil questões, mas puxando um pouco para as nossas socioemocionais, primeiro porque elas não foi desenvolvida nelas essa questão, o porquê, o quê, o como. Então, elas simplesmente recebem aquela informação e utilizam aquela informação como conhecimento, porque ela não tem essa
condição de transformar esta informação num conhecimento, em alguma coisa que seja efetivamente importante e verdadeiro para ela. Então, eu acho que as socioemocionais não se ensinam. As socioemocionais, nós ajudamos os nossos estudantes, os nossos professores, nós educadores, toda a escola como um todo, a desenvolver. Perfeito. Beleza. Esse é o verbo. Esse é o verbo. É desenvolver, não é ensinar, gente. Ninguém ensina socioemocional para ninguém. Não adianta. Plenamente. Deixa eu te perguntar outra coisa. Posso, Mal? Vai lá. A gente olhando e trabalhando Ken Robinson, né? A gente encontra uma tese em Ken Robinson que a mim me parece que, no mínimo, nos ajuda a pensar com um escopo e um olhar mais amplo alguns dos problemas. Ele diz, e traz para isso uma frase de Picasso, né? Que ele diz: a criatividade não precisa ser desenvolvida na escola. Alcançaria que não seja massacrada pela escola, para que os alunos fossem razoavelmente criativos. O que você pensa disso? Porque quando você pega a matemática, a escola sempre acha que se ela não ache, a matemática não vem. Mas as inteligências socioemocionais não precisam dela necessariamente estar no lugar do cara que é fonte, entendeu? Não é a escola a fonte é o aluno. A escola media, ajusta, faz pequenos movimentos, mas a energia vem de lá, não vem de cá. Você concorda com essa ideia? Muito. E eu acho que muitas vezes, né, a criatividade, a escola acaba muitas vezes, não sei se matando, mas com certeza diminuindo muito a possibilidade de criação, do desenvolvimento da criatividade das crianças. E do que eu tenho observado, esse fato é muito visível quando as crianças passam da educação infantil e começam a educação fundamental, as séries iniciais da educação fundamental. E é impressionante isso, para mim é muito marcante, porque a criança na educação infantil, antes dela aprender a escrever formalmente, ela desenha. E o desenho contém uma possibilidade de desenvolvimento de criatividade na criança tão ou mais do que quando ela adquire a língua formal, né, com bastante substância, né, que aí sim ela pode, né, exercer muita criatividade em cima da língua escrita. E aí, uma coisa que me chama muito a atenção é que o que acaba acontecendo muitas vezes. Eu já tive experiências disso com crianças, que a criança tem lá uma pergunta e aí ela tem que responder a essa pergunta. Aí ela pergunta para o educador: eu posso desenhar? E qual a resposta do educador? Não, agora você já sabe escrever. Verdade. A gente está matando, né? E qual é a minha... Por que isso para mim é tão gritante? Porque eu trabalho com crianças pequenas, com educação infantil, e eu faço trabalho em laboratório com elas, laboratório de ciências com elas. E elas são obrigadas a fazer relatórios do que elas aprenderam. O registro é muito importante. E muitas delas ainda não sabem escrever, e elas fazem registros maravilhosos, melhores do que os meus alunos da universidade, do que elas aprenderam através dos desenhos. Então, quando as crianças estão nessa fase de passar da fase de desenhar para a fase de começar a dominar a língua culta escrita, se eu não permito que ela faça as duas coisas, muitos educadores não fazem isso conscientemente, mas elas estão matando ou diminuindo essa possibilidade do desenvolvimento da criatividade, que o desenho é uma das formas mais pujantes que a criança tem para desenvolver. Completamente. Deixa eu te levar para outro lugar. Legal. Célia, posso falar mais? Pablo? Sim.
Só antes de você fazer, eu queria trazer uma pergunta aqui de uma das pessoas que estão assistindo aqui a gente, eu acho interessante. E aí queria propor que a gente a gente fecha aí esse bloco com a pergunta do Ceciliano e mais as suas duas perguntas e abre um bloco para discutir a conjuntura e o pós-pandemia. Pode ser? Beleza, vamos lá. Então, o Ceciliano, claro, Ceciliano, seja muito bem-vindo do Colégio JK do Distrito Federal. Aliás, deve ser o colégio mais importante do Distrito Federal, né? Porque o nome do cara que construiu o Distrito Federal deve ser a escola mais importante. Seja muito bem-vindo, Ceciliano. É um prazer ter você aqui com a gente. A minha pergunta parte de um contexto. O Brasil hoje é uma democracia de baixa intensidade, em diversos níveis de opressão. Tal dificuldade lança para dentro da escola desafios de comportamento e valores. Exemplo, direitos humanos. Quais as ferramentas e tecnologias sociais devemos priorizar para implantar o projeto pedagógico da escola que desenvolva competências socioemocionais? Acho que ele entrou aí numa questão bem específica, né, que entra dentro, eu acho, de uma outra questão que eu acho que o Pablo ia fazer, que é como é que você trabalha isso, né? Como é que você desenvolve isso, né? Que ferramentas, né? Acho até que tecnologia o Pablo gosta de dizer, vai na borda, né? Vai no entorno, né? Mas que ferramentas, que processos a gente precisa desenvolver para implantar, para desenvolver esse lado das competências socioemocionais? Posso colocar alguma coisinha ou deixamos a Célia primeiro? O que você prefere, Mal? Vai você e depois vai a Célia, que eu dou tempo para ela. O convidado tem sempre mordomias. Eu dou tempo para ela. Eu vou ser super sintético. Siciliano, a gente tem um primeiro movimento que acho que é fundacional da abordagem que o Vivagy está se propondo das inteligências socioemocionais, que tem a ver com o diagnóstico, né? Com a percepção que a gente tem que os programas socioemocionais que entraram na escola entraram mais para dizer como tem que ser as coisas do que para observar e diagnosticar como é que estão sendo as coisas. E as socioemocionais não chegam com os programas, as socioemocionais estão lá com as pessoas e não temos muita ideia de como é que está isso em cada comunidade. Então, o primeiro que o Vivagy faz é um trabalho minucioso e a grande escala de coleta de dados. Essa coleta de dados, a Célia sabe disso, não é uma coleta de dados ingênua, é uma coleta de dados muito desenhada pelo Vivagy para conseguir, a partir desses dados, e de muitos desses dados, estamos falando de um processo de 60 dias que pode coletar 1000 dados, mais ou menos, de um coletivo de alunos. A partir disso, a gente processa isso com uma lógica diagnóstica, faz uma análise, e temos uma primeira foto. E essa primeira foto vai nos permitir um desenho de intervenção formativa, de intervenção pedagógica. Porque senão você faz um desenho estándar, pressupondo que todas as comunidades são iguais e que todas têm os mesmos problemas no mesmo tamanho do problema. Então, o primeiro que eu diria é que a abordagem tem que ser personalizada. E a maneira de personalizar as coisas é particularizar a situação de cada escola. E para você fazer isso, tem que ter uma estratégia de coleta de dados, de análise de dados e geração de diagnóstico. E a gente fez muito esforço com isso. Paro por aqui e dou a palavra para a Célia. Olha, é muito interessante essa pergunta do Ceciliano, porque eu acredito que assim, as escolas agora elas estão percebendo, de um tempo para cá, que a escola faz parte da sociedade, né? Efetivamente. Porque, obviamente, que a gente sempre soube que sim, mas efetivamente. E aí, quando eu tenho essas grandes questões que você levantou, Ceciliano, que eu acho que são extremamente importantes, sabe por que às vezes causa esse conflito, esse choque que você percebe, que nós, todos educadores, percebemos? Porque nós fazemos da escola um ambiente de tal forma protegido e já
pré-datado de tudo que tem que ser feito, e aí sim, praticamente homogeneizado para todas as realidades, né? Eu não levo em consideração a realidade na qual aquela escola está inserida, e aí eu quero que aconteça. Né? Então, sempre foi desta forma. E nós nos esquecemos de um pequeno detalhe, que é o maior detalhe, que quando eu trago o meu estudante para o protagonismo efetivo, o que eu falo de protagonismo efetivo? Eu olhar para ele, eu fazer com que ele seja efetivamente o sujeito da ação e que ele, né, junto comigo, com os outros educadores, né, que são os mais velhos, digamos assim, hierarquicamente falando, né, e não os donos da verdade ou os detentores do conhecimento, não é isso. Eu trago ele para junto, para que nós junto criemos a escola que nós desejamos. E a hora que eu crio essa escola que nós desejamos, esses estudantes vão estar mais prontos para ir para um mundo e ajudar a criar esse mundo que eles desejam. Então, assim, a escola, ela tem que ser protegida, claro que ela tem que ser protegida, nós temos crianças e jovens, né, pela lei, menores de idade, tem que ter uma certa proteção de vários aspectos. Porém, a gente protege de tal forma, né, aqui em São Paulo tem escolas que protegem de tal forma, eu acho que no Brasil inteiro, mas aqui em São Paulo é impressionante, que as crianças vão fazer excursão nas comunidades, né, ou favelas, como a gente chama, como se estivessem indo ao zoológico, como se estivessem indo ao museu, como se estivessem indo... Percebe? Então, assim, isso não pode ser dessa forma. A escola não pode ser uma bolha. A proteção deve existir, porque são menores, porém, nós precisamos tornar os estudantes sujeitos do seu processo de aprendizagem. E no que nós estamos falando mais agora, que nós ajudemos esses estudantes a desenvolver as competências socioemocionais. E aí, como é que eu faço isso? Eu tenho que trazer para a escola essa realidade. Foi interessante quando o Maurício falou que os estudantes adoraram quando ele respondeu que ele tinha uma namorada, que ele estava interessado em uma pessoa, porque é a realidade. Não, o professor não pode falar isso, que o professor não tem namorado, o professor não se apaixona, o professor não tem filho. Então, parece que não, são os assuntos tais proibidos. Né? E quando a gente traz isso para a realidade, fica incrível. Para vocês terem uma ideia, eu estava trabalhando com crianças jovens, né, de 13 a 14 anos, e aquelas séries finais do Fundamental 2, né, é um dia muito difícil você trabalhar aquela coisa de química e de física, né, porque eles ainda são um pouco crianças, mas já se dizem adolescentes, uma época difícil da vida. E sabe por onde eu consegui trabalhar? E eles aprenderam tudo que eu queria sobre física e química. Eu simplesmente falei para eles, nós vamos trabalhar as moléculas do amor. Então, serotonina, oxitocina e tal, e tal. Ah, essas são as moléculas do amor? Ah, tá. Então, gente, para quem não é da área, são moléculas gigantescas, cheias de átomos. Mas o que eu fiz? Eu peguei uma coisa árida e fui para alguma coisa que chegasse neles do ponto, na idade, em alguma coisa que falasse mais próximo do que é o emocional dessa galera. Pronto, milagrosamente eles aprenderam mais até do que eu imaginava. Foi fácil? Legal. Não, foi fácil. Mas é por aí. Então, eu preciso trazer os meus estudantes para o protagonismo, gente. Dos conteúdos, mas principalmente, e não tem como eu trabalhar socioemocional se não for dessa forma. Boa, Célia. Adorei esse exemplo aí do amor. Das moléculas do amor. Bom, a gente tem aí uma conjuntura agora, né, que certamente está mexendo muito com a questão socioemocional, mais do que nunca, né? Então, tem o impacto das crianças, sobre as crianças, do distanciamento do convívio social, né? Que é um aspecto super relevante de ser discutido. Tem os efeitos psicológicos do afastamento da escola, né? Tem a questão de lidar com certas questões que, por exemplo, sempre foram muito tabus, né? E eu vou citar duas aqui que eu e o Pablo a gente discute muito também, que é o tema do medo e principalmente o tema da morte, né? Então, acho que a pandemia trouxe uma discussão que nós não somos imortais, né? Então,
dito isso, como é que a gente aproveita esse momento, essa conjuntura, isso tudo que está acontecendo para trazer aprendizados. Mas o Pablo, você quer trazer aí algumas questões relacionadas a isso para aprofundar, exatamente, né? Eu queria pegar exatamente nesse ponto e trazer Célia para essa discussão. Vamos lá, isso. A gente vem discutindo, Célia e toda a audiência, há uns 2 anos, que há uma situação social e vital muito própria da vida dos alunos que a escola desaproveita para trabalhá-la, que é a relação das pessoas com a morte e com o medo à morte. Dito de uma maneira muito simples, um aluno que entra na escola quando tem, supõe, 4 anos e sai da escola quando tem 17 anos, é muito, muito provável que passe por alguma morte próxima. Se não for a morte de uma avó, de uma avó, sem dúvida será a morte de um cachorrinho, de uma cachorrinha, de um vizinho, e pode ser até mortes mais graves. De fato, o Maurício acaba de passar pela morte de sua cachorrinha, né, Mau? E isso tem muito impacto nas pessoas. Mas a escola, segundo o nosso olhar, desaproveita essas mortes para trabalhar a morte nos alunos. Porque é um negócio complexo, difícil de administrar, mas mais difícil de administrar é o tabu da morte. E isso está muito conectado com o medo e está muito conectado com a pandemia. Quer dizer, se a morte era um negócio próximo e vizinho de todos nós antes da pandemia, pós-pandemia virou quase um integrante da família, de maneira direta ou indireta, como realidade ou como potencialidade. Então a gente acredita que a morte tem que entrar na escola. E tem que entrar com algum critério que o programa do Vivadi administre. Conta um pouquinho como você vê esse tema, Célia, e se você concorda com essa tese de que podemos aproveitar a conjuntura para posicionar a morte de uma outra maneira e amadurecer, ajudar a ter mais maturidade os alunos perante uma situação vital tão estruturante como a morte. Eu acho isso fundamental, Pablo, porque isso que é o tal do contexto que a escola não pode se furtar. Então, assim, eu fico bastante chateada quando hoje em dia eu ouço de educadores, de pais, mas principalmente de educadores, quando falam assim, 2020 foi um ano perdido. Perdido para quem? Eu só acho que foi perdido para quem morreu, e depende até de como a pessoa que morreu encara, porque pode ser que para ela também isso não seja uma... Enfim, aí já iríamos para uma outra dimensão. Mas eu não acho que a gente tenha que entender nada como perdido, principalmente porque foi um ano com está sendo, né, um ano com tantas possibilidades de desenvolvimento, de conteúdo, de informação e de desenvolvimento de competências socioemocionais. Esse da morte é fundamental. Quando houve aquela menininha que foi jogada da janela pela madrasta, pelo pai, ou uma coisa assim, eu estava trabalhando com crianças de 6, 7, 8 anos, um grupo de umas 20 crianças nessa faixa etária, multietário, e elas estavam apavoradas com esta questão. E aí a escola, não, mas é melhor não falar, porque esse tema é meio polêmico, não sei o que lá. Eu falei, não, eu vou falar porque elas estão chegando para mim e estão falando sobre isso. E aí, indo, o que eu percebi? Olha que interessante, gente, esse olhar para a emoção daquela criança naquela faixa etária. Elas não estavam preocupadas diretamente com a morte. Sabe o que preocupava essas crianças? O que essa menina fez de errado para a mãe, a madrasta, o pai, sei lá, ficarem tão bravos com ela a ponto de jogarem-na pela janela e ela morresse.
Então, eles não estavam discutindo a questão da morte. Eles estavam assustados porque isto poderia acontecer com eles caso eles fizessem alguma coisa errada, como uma punição. Então, assim, se eu num ambiente escolar... Olha a riqueza deste pensamento. Então, se no ambiente escolar eu poderia ter começado como bióloga, explicar o ciclo da vida, que nasce, que vive, que morre, parará, que depois vira adubo, qualquer coisa desse tipo, não era isso que eles estavam interessados. Eles estavam só interessados que eles estavam entendendo aquela morte como uma punição. Então, será que se algum dia eu fizer alguma coisa errada, a minha mãe ou o meu pai me jogarão pela janela? Então, repara, eu tive que ir fundo numa questão, e aí você trabalha essa questão neste contexto. Da mesma forma agora, quando eu estou trabalhando nessa questão da pandemia, que, como o Pablo falou, efetivamente traz este assunto morte para muito mais próximo da gente. Não há nenhum de nós que não tenhamos perdido alguém da família ou alguém muito próximo. Então, sim, eu preciso usar o contexto no qual os meus estudantes estão inseridos e, a partir daí, trabalhar as questões socioemocionais. Não tem como ser diferente, gente. Não dá mais para ter tabu, não dá para ter temas que não possam ser falados, que não possam ser discutidos. E o que é mais importante, eu preciso entender, aí é muito importante, qual é o nível de desenvolvimento socioemocional que esta criança se encontra, para eu poder saber como eu posso ajudá-la nesse processo de desenvolvimento. Isso. Exatamente o exemplo que eu dei. Eles não estavam exatamente preocupados em morrer. Perfeito. Célia, vou aproveitar aí essa questão do contexto, né, que você está trazendo, para trazer uma pergunta aqui do Renivan Silva, né? Renivan, eu não vou conseguir te apresentar com tanto destaque quanto apresentei o nosso amigo Ciriano, porque eu não sei de qual escola você é. Depois você conta para a gente qual é a escola e qual é a cidade. Então, Renivan falou assim, gostaria de algumas dicas de como trazer esse equilíbrio socioemocional para o cotidiano de nossos alunos. Algumas dicas, dinâmicas de abordagens para provocar o meu aluno a ter um pensamento mais reflexivo, desenvolver sua autoconfiança e saber se avaliar perante as diversas situações ocorridas no espaço escolar. Vou deixar essa pergunta primeiro para o Pablo falar um pouquinho sobre como é que no Vivadia a gente tem pensado isso e depois passo para você, Célia, igual a gente fez da outra vez. O Renivan se apresenta do Instituto de Educação e Cultura Raízes de São Sebastião, São Paulo. Ótimo, Renivan. Muito bem-vindo a esse nosso encontro. Pablo, está contigo. Você está no mudo, Pablo. A frase mais dita da pandemia. Sim. Bom, Renivan, seja bem-vindo. A gente tem a Carmo sempre por aqui. Sejam bem-vindos todos os integrantes da Escola Raiz. A gente tem muito carinho pela escola em Busucanga, né? Bom, legal. A gente está pensando que a primeira coisa que a escola deveria fazer na retomada é ter e a Carmo sabe disso muito bem, ter um discurso, mas não um discurso, sino uma narrativa, seja uma maneira de se apresentar perante a sociedade dizendo aprendimos coisas nessa pandemia. Aprendimos como instituição coisas nessa pandemia. E esse me parece que deveria ser o bom dia do primeiro dia de aulas. Aprendimos coisas dessa pandemia. E aprendimos coisas que impactam na reconfiguração da instituição. Não podemos receber hoje, 9, 10, 11 meses depois de ter pedido que fique em casa, com a mesma configuração. Alguma coisa estaria errada. Que aprendimos? E aí começa. Aprendimos, segundo o meu ver, essencialmente que o digital existe e que todos nós podemos incorporar o digital como parte do nosso cenário de trabalho e isso vai gerar mais oportunidades de relacionamento e não menos. E aprendimos também que os alunos não são um hemisfério só, sino que os alunos são indivíduos integrais e que a escola está obrigada e tem a enorme oportunidade de abordá-los integralmente. E a gente recebe teu filho com tudo o que ele traz.
seus medos, seus atrasos educacionais, seus avanços educacionais, suas ansiedades. Todo esse aluno é nossa responsabilidade e temos agora estratégias que não tínhamos para desenvolver e trabalhar essa integralidade. Para mim é por aí, e a partir disso você gera um mundo de novos combinados com as famílias, né? E aí começa o jogo. Olha, isso é bastante importante, né? Eu não sei se o Renivan ele fez uma pergunta muito interessante, e eu acho que isso vale para sempre, né, no ambiente escolar, mas principalmente sim neste retorno. Nós, como educadores, temos que tomar muito cuidado neste retorno. Tem muito educador muito preocupado com os conteúdos que foram perdidos, né? Como nós humanos temos esse apego ao que foi perdido. Que interessante seria, né, como o Pablo falou, se nós não retomássemos com o que nós ganhamos, com o que nós aprendemos. Então, quando eu parto como educador para esta proposta, porque sim, ficou muita coisa assim de conteúdo que não foi visto. Mas vamos combinar uma coisa, gente. Quem daqui que passou, que fez faculdade e tal, quem de nós aprendeu todos aqueles conteúdos que estão lá registrados nas cadernetas dos nossos educadores? Não aprendemos, né? Então, vamos ser realistas. Vamos trazer para... E aí, quando eu começo, né, eu recomeço com o meu estudante com esta visão, eu já estou trabalhando com ele uma coisa muito mais importante do que só os conteúdos escolares. Eu estou acolhendo este estudante, como o Pablo falou, como um indivíduo, como um todo. E como você quer uma dica, né? Você pede uma dica de como eu trabalho isso, eu preciso trazer os estudantes para o protagonismo verdadeiro. Como é que eu faço isso num retorno, por exemplo? Todos precisam arrumar, a gente precisa arrumar uma forma, né? Alguma atividade que eles possam dizer o que eles estão sentindo, como eles se sentiram. Isso tem que ser extremamente valorizado. E valorizado não assim, você ficou com saudade. Não, o que a gente vai fazer com isso? O que a gente vai fazer com todas essas informações? Gente, lembra? Eu posso trabalhar as moléculas da saudade. Eu posso trabalhar as moléculas do desespero. Eu posso trabalhar as moléculas do medo. Estou falando que eu sou bióloga. Mas um professor de história pode trabalhar, né, o medo nas outras... Enfim, eu posso trazer isso para depois ir aos poucos fazendo a retomada de conteúdos. Mas por que não aproveitar esse retorno para começar pelas socioemocionais? Gente, eu acho que vai vir coisa legal por aí, né? Que a gente está tentando fazer coisas legais por aí, com sugestões de como fazer isso. Mas se nós, educadores, já pensarmos, eu quero que esse retorno seja via o desenvolvimento de socioemocionais, eu já vou começar esse retorno de uma forma bem mais, É verdade. Legal. Boa, Célia. Bom, eu vou passar agora para a gente fazer trazer algumas conclusões, né, algumas reflexões finais. Vou deixar para você, Pablo, trazer essas reflexões finais aí. Você que começou trazendo todas as suas ideias, sua criatividade, sua experiência a serviço da construção desse programa de socioemocionais que a gente lançou. E você, então, traz essas reflexões finais e depois a gente passa para a Célia e fazemos um encerramento. Tudo bem? Beleza. Obrigado. Bom, primeiro uma reflexão de ordem dinâmico, né? De novo, acho que a gente encontrou um bom tom de discussão, porque um tom que permitiu passar pelas ideias, né? Trabalhar as ideias, mas por outro lado não é um tom monótono e quieto que deixa as pessoas que estão do outro lado da tela uma sensação de coisa pouco interativa. Obrigado também pelas participações, a gente no chat teve muita participação, isso é ótimo. Então a gente acha que está no caminho certo do tom de um webinar. Por outro lado, Mau e Célia, a gente tem um propósito, né? Célia, levamos, não me lembro, 23 webinars seguidos toda semana, sabe? Esse é o número 23 ou o número 24.
E desde o primeiro webinar, a gente se propôs não ficar fora do tempo e fora da história, né? Fora da pandemia, mas muito menos ficar só dentro da pandemia. Porque era um negócio meio assustador, só falar da pandemia, os efeitos da pandemia e tal. E me parece que a gente está conseguindo isso de conectar com a pandemia, mas não fazer da pandemia a questão, né? A gente conseguiu falar em um registro bem mais amplo, bem mais transcendente do que a pandemia, mas, por outro lado, a gente conseguiu conectar isso com a pandemia e não tirar isso do seu tempo, né? Que é nosso tempo histórico. Então, eu fiquei feliz com isso. Também fiquei feliz de ter apresentado para a audiência uma das nossas colaboradoras, né, para que as pessoas comecem a conhecer a equipe inteira do Vivadi, aos poucos, e vejam o tipo de perfis de pessoas que trabalham com a gente. E, por último, bom, agradecer um monte para a Célia por ter nos acompanhado, né? A gente convidou ela me dizendo como funcionava esse negócio. Dizendo, vem aqui que a gente vai ter um papo lá, que está divertido, tranquilo e tal. E ela falou, ok, e veio para aqui. Então, é isso, Mal. Eu acho que vamos deixar a Célia fazer suas conclusões, que a gente já falou demais. Legal. Antes da Célia fazer as conclusões, queria dizer, a gente começou a fazer esses encontros numa perspectiva de reunir gestores e pessoas que estão trabalhando aí com educação para fazer discussões, né? A ideia era trazer discussões e a gente começou a ser muito perguntado assim, tem certificado? Tem certificado? A gente fica super orgulhoso, né, de saber que tem tido esse papel formativo. E então a gente resolveu oferecer isso. Então todo mundo que participou aqui hoje, a gente vai mandar depois um certificado de participação nesse evento, e agradecendo aí o evento. Célia, está com você esse fechamento. Gente, eu queria agradecer muito pelo convite do Pablo e eu sempre topo, porque eu acho que esse assunto de socioemocionais precisa muito ser falado, comentado, com os nossos colegas, com os educadores. Eu acho que a gente está num momento que as escolas estão se abrindo bastante para isso, de uma forma inovadora, de uma forma menos tradicional. É um dos assuntos que mais me interessa e eu acho que a gente está no caminho certo. Quanto mais gente a gente puder chamar para esse grupo de pessoas que estão olhando para o desenvolvimento das socioemocionais de uma maneira inovadora, sabe quem vai ganhar? A educação. Sabe quem vai ganhar? Os nossos estudantes. E é isso que o educador mais quer nessa vida. Então, assim, para mim, eu é que agradeço de poder participar de um encontro tão bacana, com perguntas tão interessantes. Muito obrigada. Obrigado, Zélia. Obrigado. Obrigadíssimo por trabalhar com a gente, viu? Mal. Obrigado por estar com a gente nessa daí, Célia. Ao longo aí das próximas semanas, a gente vai trazer mais conteúdo e mais reflexões da Célia também. E conforme também a gente for evoluindo, né, no programa que a gente tem, a gente vai também trazendo novidades para todo mundo. Queria agradecer a todo mundo a presença aí hoje. Foi um prazer receber gente do Brasil inteiro, né? Passaram mais de centenas de pessoas aqui hoje, de várias cidades e estados do Brasil. A gente fica feliz de estar reunindo tanta gente para ter discussões tão importantes. Bom, convido vocês, então, a conhecerem a página da rede. A rede é esse espaço criado para gestores de escolas, chama-se rede.vivadi.com.br, tá? Na página da rede, vocês conseguem acessar, né? Vou até entrar aqui para vocês verem. Na página da rede, então, vocês conseguem acessar todos os webinars que já aconteceram por aqui. Essa daqui é a página da rede, né? Então, falando um pouquinho quem somos nós, todos os vídeos que nós já produzimos, artigos no blog, né? Aqui tem um pouco a apresentação de qual é a proposta da rede, todos os posts recentes. Está demorando um pouquinho para carregar, que a minha conexão não está muito boa aqui. O último webinar da semana passada, que foi sobre educação infantil. Aqui também tem o convite, né, para quem quiser participar dos webinars. Toda semana a gente atualiza esse convite, toda quinta-feira acontece esse webinar. A gente tem também aqui o link para acessar o nosso canal no Spotify, né? No Spotify a gente tem lá um nosso canal de podcast, que a gente chama o Hemisfério Direito da Escola. Então, queria convidar todos vocês a entrarem aqui, conhecerem um pouco mais e consumirem esse conteúdo, né? Esse evento acontece toda quinta-feira.
Muito obrigado pela participação de vocês. Também no início eu falei sobre o Templo do Gestor, um espaço digital para a formação de gestores de todo o Brasil. Daqui a 10 dias a gente tem um novo encontro para discutir o Ken Robinson e muito em breve um primeiro curso também de aprofundamento em temas de gestão de escola para gestor. Tá? Obrigado pela presença de todo mundo, uma ótima noite. Vocês tenham aí os próximos dias muito iluminados e inspiradores para tocar no seu dia a dia. Tá? Pablo, meu amigo, obrigado pela sua luz, pela sua inspiração. Acho que você deve repetir essa camisa vermelha. O editor vai adorar também essa camisa vermelha, eu tenho certeza. Célia, muitíssimo obrigado pela sua participação. Uma boa noite para todo mundo. Fique em paz e com saúde. Um beijo. Obrigado, meu caro. Obrigado.